A paz do Senhor aos irmãos. Essa tarde nós vamos trazer uma palavra ao coração de vocês, que está no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Nós, num tempo como esse, de pandemia, isso não é motivo para nós deixarmos de adorar ao Senhor e meditarmos na sua palavra. Por isso, o propósito deste vídeo é trazer conteúdo para que sirva de reflexão para a sua vida. E que você possa levar essa reflexão para o seu próprio culto, o culto que você pratica na sua casa, ou como forma de meditação. Por isso, nós vamos tratar de um tema muito importante, que se trata do culto da igreja que está em sua casa. Quando nós falamos da igreja que está em sua casa, nós não tratamos apenas de uma reunião onde nós nos colocamos para adorar, para louvar ao Senhor e meditarmos na sua palavra, o qual nós chamamos de culto doméstico. Quando nós falamos da igreja que está em sua casa, nós estamos falando de algo muito mais importante do que o culto doméstico, que é cuidarmos dos nossos relacionamentos. Porque é muito importante em dias como hoje, e num momento como esse, em que todos estão reunidos na mesma casa, nós cuidarmos do relacionamento. Não apenas para nos reunirmos para orar e louvar ao Senhor, mas também abrir espaço para que haja amor, haja perdão. Porque quando nós trazemos essas virtudes para o nosso lar, o culto doméstico ele adquire substância, ele realmente nos alimenta. Por quê? Porque nós desfrutamos da comunhão com Deus e comunhão com a nossa família. Quando nós falamos da igreja que está em sua casa, é algo muito importante, porque é a forma de colocarmos o Evangelho em prática. E como é que nós colocamos o Evangelho em prática? Primeiro, entendendo a natureza da igreja. A Bíblia nos ensina que quando houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, Ele se faz presente. Então, isso nos mostra algo muito importante, que é o desejo de viver em comunhão com Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor, e o mesmo propósito, que é glorificar ao nome do Senhor. Então, quando nós falamos da igreja que está em sua casa, é realmente colocar o Evangelho em prática. E não apenas no culto doméstico, mas cuidando das pessoas. Outro ponto importante da igreja que está em nossa casa é mostrar a importância dos relacionamentos. Porque quando nós cuidamos dos relacionamentos, nós entendemos que abrimos espaço na convivência familiar para o amor, para o perdão, para a reconciliação e para o valor que cada pessoa tem na nossa vida. Isso nós compreendermos a verdadeira natureza da igreja e não ter aquela mentalidade igrejeira de achar que a espiritualidade só pode ser vivida quando nós estamos nas chamadas 4 paredes, ou quando nos reunimos com a igreja do Senhor, ou com o conjunto, a comunidade da fé, em um templo. Jesus, ele trata da natureza da igreja não somente a questão das 4 paredes, mas nas 4 paredes e além delas. E nesse além está a igreja que está em nossa casa. Porque o verdadeiro culto, ele começa não num determinado local, por exemplo, nós da Demasa, lá na Rua Araguaia, mas antes dela, no nosso lar. Na verdade, quando nós vamos para a Demasa, nós simplesmente nos reunimos para louvar a Deus com o conjunto ou todo da nossa comunidade. Então, quando nós falamos da igreja que está em nossa casa, nós abrimos espaço na nossa vida para compreender que a verdadeira espiritualidade é aquela que nós vivemos a partir da comunhão.
e comunhão com todos os nossos familiares e os irmãos. Bom, outro ponto importante é que quando se nós nos reunirmos para um culto doméstico, digamos, se reunir eu, a Fabiana, a Isabela, a Isadora, mas se os nossos relacionamentos estiverem fraturados ou houver conflitos, o nosso culto não tem substância real, ela apenas se torna algo formal, ela se torna algo aparente. Então é muito importante que nós coloquemos em prática o culto doméstico, mas principalmente nós possamos cuidar dos relacionamentos. E outro ponto importante, quando nós tratamos da igreja que está em nossa casa, nós mostramos de que lado nós estamos. Ou seja, nós mostramos a quem nós somos leais, para quem nós estamos fazendo todas as coisas. Porque a Bíblia diz lá no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós colocamos esse propósito no nosso coração e cuidamos dos relacionamentos, nós estamos começando a viver aquilo que a palavra nos diz, que é ter uma igreja em nossa casa. Muito obrigado, que Deus abençoe os irmãos. Te agradecemos a oportunidade de entrar na sua casa, em nome de Jesus. Amém.